Então, Nilson, eu tenho que interromper a cobertura sobre o Irã, porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fala agora sobre os requerimentos a respeito da quebra de sigilo do filho do presidente da República, Fábio Luiz Lula da Silva. A gente já está normalizando esse áudio, mas para entender esse assunto para vocês, eu vou explicar. Pronto, agora já vamos poder ouvir, daqui a pouco eu dou o contexto. Princípio geral de funcionamento do Poder Legislativo, a deliberação colegiada, tomada por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, é o conceito da denominada maioria simples. O nosso regimento interno vai na mesma linha, ao prever em seu artigo 412, incisos 9 e 10, que são princípios básicos do processo legislativo, a decisão colegiada e a impossibilidade de tomada de decisões sem a observância do quórum regimental estabelecido. Além disso, a obediência à colegialidade das decisões pelas CPIs é primordial em virtude de boa parte de suas providências afetarem direitos fundamentais das pessoas por elas investigadas. Faço essas considerações para demonstrar que as decisões tomadas por CPIs devem ser respeitadas por todos, sempre que tenham sido adotadas de forma regular e com respeito à regra da colegialidade. Diante da relevância constitucional dos trabalhos das CPIs, apenas em situações excepcionais, de flagrantes de respeito às normas constitucionais, legais ou regimentais, é que esta presidência deve intervir, eventualmente anular atos realizados pelos órgãos do Congresso Nacional. Afinal, nosso regimento é expresso em seu artigo 48, que é o dever da presidência desta Casa fazer observar a Constituição, as leis e o regimento interno. Os precedentes da Casa apontam exatamente neste sentido, de atuação da presidência apenas em casos excepcionais. Os casos enumerados pelos autores, entre aspas, questões de ordem número 5 de 2016, número 28 de 2017 e número 17 de 2021, embora contenham um juízo da presidência do Senado Federal a respeito de atos de comissões, não se assemelham com a situação aqui enfrentada. As decisões das questões de ordem 28 de 17, 17 de 21, não implicaram em anulação de qualquer ato praticado pelos colegiados da Casa. Consistiram em mera determinação de realização de reunião para resolver a questão de ordem pendente e em suspensão de reunião realizada ao mesmo tempo da ordem do dia do plenário do Senado. A decisão da questão de ordem número 5 de 2016, embora tenha determinado o refazimento da votação pela comissão, reconheceu expressamente que não havia violação às normas regimentais. O que havia na ocasião era uma dúvida a respeito da questão de fato, atinentes à coleta de assinaturas. De todo modo, tratava-se de um caso excepcional, que ao juízo da presidência da época justificava a sua atuação. Mas essa situação, repito, é completamente distinta da que hoje é objeto de impugnação. Diante deste contexto, e agora adentrando na análise do presente requerimento,
Adianto desde logo que este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. A controvérsia gira em torno da interpretação de normas regimentais que disciplinam, percebam, que disciplinam a votação simbólica, modalidade de votação utilizada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, na deliberação que é o objeto da impugnação. Vejamos o que dizem os nossos regimentos. O artigo 45 do Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece, entre aspas, que, na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela sua rejeição. O parágrafo 1º deste artigo prevê a possibilidade de verificação da votação após a proclamação do resultado. E o parágrafo 2º explica que, na verificação, será procedida a contagem dos votos favoráveis e contrários, ou seja, é na etapa de verificação que se passa a votação nominal, tornando-se em conta os votos individualizados dos membros da comissão. A grande diferença, portanto, da votação simbólica para a votação nominal é que, na primeira, o presidente observa quem está sentado e quem se levantou, para em seguida proclamar o resultado. Na segunda, a contagem individual dos votos. Essa diferença, embora pareça banal para todos nós que estamos acostumados com o dia a dia do parlamento, contém um detalhe muito importante a respeito do quórum da votação. Na votação nominal, na qual são identificados e individualizados os votos de cada parlamentar, o quórum é aquele aferido logo após o seu encerramento. Ou seja, o resultado da votação é composto apenas pelos parlamentares que efetivamente votarem na deliberação, sendo considerado ausente os parlamentares que não exerceram o direito do voto. Tanto é assim que a sessão pode ser encerrada por insuficiência de quórum aferido pela votação nominal. Por outro lado, na votação simbólica, como não há individualização dos votos, o quórum da votação é o mesmo quórum da presença da reunião presencial. Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente. Pois não tem como se manifestar contra. Os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento trazido a esta presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente
a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Este sempre foi o procedimento adotado neste parlamento. E é assim neste plenário, é assim no plenário do Congresso Nacional e é assim em todas as comissões. Proceder de forma diferente, ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Alcolumbre acaba de anunciar uma decisão a favor da oposição, está sendo aplaudido pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e está mantendo o que foi decidido pela presidência da CPMI, está mantendo a quebra de sigilo do filho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O que fez Davi Alcolumbre? Ele está dizendo que ainda que o presidente da CPMI, Carlos Viana, tenha se equivocado e que 14 parlamentares, como diz o governo, tenham votado a favor, tenham votado contrários à quebra do sigilo, porque vocês se lembram, nós mostramos aqui a imagem, eram 14 parlamentares levantando a mão, 14 parlamentares de pé, o Ranier conferiu, tinham 14 levantando a mão e Carlos Viana contou apenas 7. O que Davi Alcolumbre disse? Ele disse que vale o quórum de parlamentares que tinham registrado presença. Ele diz que
31 parlamentares tinham registrado presença naquele momento. E como 31 parlamentares tinham registrado presença, o quórum, a maioria teria que ser formada por 16 parlamentares e não 14. Então, diante dessa decisão de Davi Alcolumbre, o governo, apesar de Alcolumbre não confirmou, mas apesar de ter confirmado com imagens de que teve a maioria para derrubar a quebra de sigilo, de que eram 14 com a mão levantada, o governo perdeu ali na decisão de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre recorreu à questão do fórum, disse que 31 parlamentares tinham registrado presença eletrônica e que, por isso, era necessário um quórum de 16 e não de 14. Davi Alcolumbre inflige uma derrota importante para o governo federal, permitindo à CPMI do INSS que quebre o sigilo do filho do presidente da República, Fábio Luiz Lula da Silva. Vale a gente lembrar que a PF, a Polícia Federal, por ordem de André Mendonça, já havia quebrado o sigilo de Lulinha, mas é uma informação que fica muito mais restrita, está lá com os peritos da Polícia Federal. Agora, o sigilo de Fábio Luiz da Silva e o tanto que ele está involucrado nas questões do INSS vai estar em poderes de deputados e senadores numa CPMI. Vou chamar Basília Rodrigues aqui comigo. Quem mais tiver, por favor, pode colocar nossos analistas. Quero Soane Guerreiro na linha. Assim que ela estiver pronta, nossa repórter de Congresso Nacional, já podemos colocar a Basília aqui. Basília, Natália Fruê. Basília, começo com você. Qual é o peso dessa derrota para o governo? Vamos falar do impacto político primeiro, depois a gente fala se foi justo ou se não foi justo, porque é o seguinte, Davi Alcolumbre fez uma escolha. Ele fez uma escolha política, a hora que ele foi pela decisão do quórum. Ele podia ter acolhido o argumento do governo e dizer, não, eram 14 com a mão levantada, não eram 7, errou o presidente da CPMI. Ele disse, pode ser que Carlos Viana tenha contado errado, mas valeu o quórum. Tem muitas brechas jurídicas para a gente buscar quando se trata de procedimento do Congresso Nacional. Por que Davi Alcolumbre tomou essa decisão? Basília se aliou com a oposição e não com o governo. Olha, Raquel, esta decisão de Davi Alcolumbre fortalece o poder da CPMI e do INSS em tempos que a comissão tem perdido ali na convocação e chamamento de depoentes, né? Tem perdido em decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, reafirma a importância do Legislativo na condução investigativa deste caso, que é a fraude do INSS, com nuances de master, e manda, claro, um recado para a articulação política do governo. Informação de momento é que Carlos Viana vai conceder uma entrevista, ele que preside a CPMI do INSS, que andava desacreditada diante de vários depoentes que não estão indo, estão conseguindo decisões na justiça para faltar à comissão. O próprio Daniel Vorcaro, dono do master, já desmarcou inúmeras vezes este depoimento. Carlos Viana vai falar em 10 minutos na frente da presidência do Senado Federal, ali, o Salão Azul. A gente não para de receber aqui mensagens da assessoria do senador reafirmando como um tom de vitória mesmo essa decisão do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Viana aplaudiu Alcolumbre, vai falar daqui a pouco, mostrando que a quebra de sigilo autorizada por ele, em sessão comandada por ele, foi a que ficou valendo. A comissão, mesmo que já tenha tido a quebra de sigilo via Supremo Tribunal Federal, deve receber as informações, então, do Sistema Financeiro Nacional a partir dessa decisão que foi tomada e validada agora pelo presidente da casa. Tão logo esta decisão aconteceu, em meio àquele conflito ali na sessão, empurra-empurra,
ocorra até deputados e senadores sendo instados ao Conselho de Ética do Congresso Nacional. Um grupo de governistas, a tropa de choque do governo na CPMI do INSS, foi até a casa do Alcolumbre para pedir arrego, pedir que ele cancelasse a sessão. Naquela ocasião, o Alcolumbre, a gente apurou, disse que iria tomar uma decisão rápida e solicitou que este pedido viesse acompanhado do maior número possível de registros de imagens, de fotos, um tipo de tira-teima, né? Um VAR do que aconteceu naquele momento. Então, aqui você vê que ninguém também está absolutamente correto. O próprio Alcolumbre reconhece que houve uma contagem errada de quem estava sentado, quem estava em pé, mas ele optou pela regra do quórum. Então, se eram 31 senadores e deputados, pelo quórum geral daquela sessão, a maioria seria de 16 votos. E o governo conseguiu colocar apenas, mesmo que seja um número relevante, mas não chegou a 16, apenas 14 votos contrários à aprovação da quebra de sigilo do Lulinha, Fábio Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele consultou a advocacia do Senado, fez um pouco de mistério, apesar de ter dito que seria uma decisão rápida. Se fosse rápida mesmo, ainda na semana passada a gente já conheceria isso. Passou todo um fim de semana, voltando agora segunda, terça, para que esta decisão fosse feita pelo presidente da Casa, que tem sido muito criticado pelos senadores porque não tem feito sessões, não tem colocado o Senado para funcionar. Então, esta foi uma resposta de Alcolumbre aos senadores para reafirmar a legitimidade da CPMI.